Olá, tudo bem? Me chamo Mariana Júlia de Mello. Sou aluna não vinculada na Universidade Federal de Viçosa. Faço uma disciplina isolada com o professor Aral Pitanga, na disciplina de Técnicas de Melhoramento Geotécnico dos Solos. Este terceiro seminário ele vai trazer um caso de obra no qual tive, desenvolvido com base num artigo, numa monografia, de mestrado, desenvolvido pelo Ramilson Rodrigues Cardoso, na qual o assunto abordado nessa monografia é sobre aterro estruturado com colunas de jet grout e reforçado com gel sintético construído sobre solo mole, que é no caso de obra do encontro da ponte sobre o rio Curimataú, BR-101, Rio Grande do Norte. Sendo assim, este seminário irá consistir na seguinte análise organizacional do seminário, sendo a introdução, depois objetivos, o referencial teórico, a metodologia da pesquisa, áreas de estudo e históricos da obra, resultados e análise, conclusão e referência bibliográfica. A seguir é apresentado um assunto, inicialmente, que é um assunto primordial do seminário, que é a base, que é na parte, a caso das técnicas de melhoramento geotécnico dos solos. Esse assunto, ele tem sido, essa técnica, ela tem se aperfeiçoado cada vez mais, devido a essa questão, e a necessidade, das obras civis, obras de grande porte, tendem a essa solicitação, porque devido a esse crescimento, das grandes cidades, as áreas com materiais competentes de fundação já estão praticamente todas, como se diz, com empreendimentos e apartamentos e etc. De empreendimentos a pavimentações, a rodovias, também. Então, a técnica surgiu de forma a dar trabalhabilidade, e capacidade de suporte para essas fundações, de formas que a gente consiga, continuar a ter esse crescimento e essa trabalhabilidade das obras civis, dando fluxo no processo, Sendo assim, é possível observar, a seguir é listado algumas técnicas desse melhoramento geotécnico do solo, no qual inicialmente é possível observar, a estabilização dos solos, taludes, qual essa imagem é uma ilustração bem característica, que é no caso para esse processo de estabilização do solo, aqui seria a mistura, que é a mistura de solo-cal ou solo-cimento-cal, que trabalha, tem essa trabalhabilidade de refazer, essa parte rasa, digamos, como seria uma fundação ali, uma capacidade de suporte superficial, para dar base e sustentação de camadas adjacentes, sendo essa um acesso, que aparentemente ser um acesso, uma questão de capacidade de suporte de fundação. Posteriormente é observado, aqui descritos os drenos verticais, no qual é ilustrada nessa figura ao lado, Essa figura ela apresenta, qual é locado os drenos, no caso esses amarelos, que o solo, de baixa capacidade de suporte, ele tem a baixa permeabilidade. Então, já trabalhando, nesse processo de adensamento devido à sobrecarga futura que vai estar vindo, nessa fundação, instalados, os drenos verticais, no qual inicialmente, mesmo sem a sobrecarga inicial, ele já inicia o processo de poropressão, no qual os drenos eles iniciam já a trabalhabilidade no processo de poropressão, fazendo com que a água escoe, nesse sentido de fluxo, no qual o fluxo ele vai nesse sentido da seta, para dentro da linha amarela, que a linha amarela leva essa água de forma a sair para o seu saída aqui, que normalmente é composto por um material drenante, para poder levar essa água e escoar ela para fora de uma certa forma com uma declividade. Então, os drenos verticais trabalham nesse sistema e ele trabalha no primeiro adensamento. Posteriormente, as técnicas de grauteamento, no qual é ilustrada aqui,
a técnica de permeação, né? E a técnica de groteamento ilustrada de compactação, em qual é uma das técnicas que será como se diz, né, o cargo-chefe dessa apresentação. Outra também técnica detalhada aqui é a utilização do geossintético como elemento de reforço, né? Essa parte, né, não está ilustrada aqui, mas será detalhada posteriormente, mas lidando de uma certa forma é como se tivesse um geossintético, né, entre o contato da fundação com o aterro, e ele vai trabalhar como uma base de reforço, né, de forma inicial, assim, a depender da capacidade de suporte que ele deverá suportar, né, entre outros tipos de aplicações. Né? Aqui também é possível observar, né, a vibrocompactação nessa primeira figura, né, que é o processo que o material ele vai vibrando e vai reconformando as partículas, né, à medida que ela vai conformando, ele vai compactando e esse material ele vai gerando a capacidade de suporte. E a segunda já são as estacas de Britas, né, que automaticamente já gera a estabilidade da fundação, né? A seguir, né, é apresentada as técnicas, né, de groteamento, que é uma das técnicas que será apresentada nesse seminário, com maior ênfase, né, no estudo. Essa técnica, né, do groteamento em si, ela é faseada em 4 tipos, né, de métodos de aplicabilidade. No caso, o primeiro é o groteamento por compactação, né, que consiste no processo dele, trabalha na densificação dos solos. Então, ele vai densificando à medida que o material é inserido, né, no solo mole, e ele vai trabalhar dessa forma de densificação desse solo. O groteamento por permeação. Tanto é que ele é mais esse tipo de groteamento, ele é mais característico, né, para solos arenosos ou siltosos, né, no qual a gente tem um alto índice de vazios, no qual, como o nome já diz, né, permeação, ele trabalha no processo de permeabilidade dos solos. Então, se esse caminho do material ele tem uma permeabilidade maior, né, ele tem mais vazios e consegue escoar de uma forma permeando entre o solo, né, esse material ele entra de uma certa forma no solo, né, e dando capacidade de suporte, né, para esse solo de baixa competência. O groteamento por fissura. Esse tipo de groteamento é mais característico para solo argiloso, no qual você tem uma baixa permeabilidade, né, o índice de vazios é quase muito pequeno, né, por conta dessa questão do material argiloso, né? E essa técnica de groteamento, ela trabalha da forma de causar fissuras, né? E o material ele ir sendo ingerido nessas fissuras, então ele vai garantindo a resistência em função dessas fissuras em função da pressão, né, que é inserida na técnica desse groteamento. A quarta técnica é a técnica de jet grout, no qual ela é subdividida, né, em 3 tipos no caso a técnica do groteamento em si, ela tem 3 métodos de aplicação do jato, né, no qual é possível observar à direita, né, os tipos de jato, né, que são existentes nessa técnica de groteamento, né, de jet grout. Inicialmente, antes de entrar nessa parte, né, dos jatos, não mais que importante, né, a técnica de jet grout, né, ela é uma técnica um pouco antiga, né, teve a sua popularidade na década de 70 em países como Japão, Reino Unido e Itália. A mesma foi introduzida no Brasil em meados de 1980. Então, é uma técnica que não é tão antiga, né, é uma técnica mais nova. Entretanto, né, essa questão da aplicabilidade não é tão usual, né, não é tão, é uma técnica mais eficiente entre os cenários, né, em teoria da técnica de melhoramento de solos, só que devido ao seu alto custo, né, muitas pessoas não optam em utilizar essa técnica, né? Não saindo um pouco mais desse assunto, mas entrando sobre os tipos, né, tipo de jato, né, da técnica. Temos o jato simples, né, que ele trabalha mais para solos coesivos, né, com SPT inferior do intervalo de 5 a 10 golpes, né. Já o jato duplo ele é ideal para materiais que têm um SPT inferior a 10 golpes, né, nesse caso, desde argila, areia e solo com cascalhos. O jato triplo, né,
que é no caso aquele jato que contém, né? Tanto é que é apresentado aqui o ar, a água e o grout, que é no caso a calda de cimento, né? São esses três tipos de materiais em conjunto. Ele trabalha em qualquer tipo de solo, porque ele consegue desde densificar, desde causar fissura e trabalhar nesse material em qualquer tipo de solo. Então, em teoria, o jato, né, triplo, ele adequa a qualquer tipo de solo. Inicialmente, retornando, né, rapidamente sobre a técnica do jato simples, ela é somente calda de cimento, né, que é no caso, ela vai, à medida que o trado, né, a injeção é inserida, ele já começa a fazer o tratamento da aplicação da calda misturado com o solo, né, e misturando com o solo, ele gerando esse material com maior resistência. Já no jato duplo, né, ele tem somente ar e o grout envelopado, que eles trabalham dessa forma, né, o ar ele já dá uma pressão maior e consegue ter uma maior alcance, né, dessa aplicação dessa calda de cimento, tendo uma maior eficiência nesse processo. Já o grout triplo, né, já tinha falado anteriormente, ele trabalha de uma melhor aplicabilidade, tanto é que atende todos os tipos de solos. A seguir é detalhado, né, como mais segue o processo de execução do jet grout em campo, né. Nesse caso é apresentado no primeiro quadro, né, ao início da sonda, né, com uma injeção, que ela inicia a aplicação, né, perfurando o furo. E na subida ele já começa fazendo o preenchimento e fazendo essa mistura, né, do material que já foi realizado nesse tratamento inicial, né, que fez a perfuração, e misturando esse solo com essa calda de cimento, né. A técnica de grauteamento, né, no caso por substituição, ela atende dando uma maior resistência, né, quase que de forma, não digo imediata, mas ela tem, por conta de se tratar de um cimento, ele tem um período, né, de processo de cura, mas tem uma efetividade já nas suas primeiras idades, ali nos primeiros dias de aplicação, trazendo a sua resistência, né, trabalhando na redução de permeabilidade, né. Consecutivamente, a gente vai ter um solo que era de baixa capacidade de suporte com um solo com maior resistência, né. E toda a capacidade também da resistência depende de várias condicionantes, desde solo, desde qual que é o fator água-cimento, né, para essa cauda, qual seria a relação, né, de agregado e capacidade dessa cauda de cimento. Então, todos esses fatos têm que ser levados em consideração na medida de dimensionamento do jet grout. A seguir, não menos importante, é apresentado uma técnica, né, que ela será também o foco desse estudo de caso, né? No caso, ele irá trabalhar de forma em conjunto, né, com o jet grout. No caso, é possível observar aqui nas figuras, né, que é, no caso, a técnica de plataforma de transferência de carga, que é mais conhecido como PTC. Ela é subdividida em 4 tipos, né, de técnicas, né? Então, elas são diferentes, cada uma tem sua aplicação de acordo com a necessidade. A gente tem inicialmente, né, a técnica apresentada como a letra A, né, que é a granular não reforçado, no qual consiste nas estacas, né, estabilizando a fundação, e de forma a plataforma, né, de estabilização dos esforços, né, do solo com aterro é um material não granular. Essa técnica é material granular, né? Essa técnica não trabalha com reforço, né? Então, o reforço não tem essa função totalmente no reforço, porque ela atende, né, de forma às tensões horizontais advindas da fundação, e ela gera também os esforços da região, né? Ela atende dessa forma que tem um esforço da fundação para o aterro, e tem também os esforços do entorno de onde está vindo a estrutura, né? Sendo assim, é necessário realizar a ancoragem, né, do jet grout ou da coluna desenvolvida de projeto, de forma com que ela tenha uma certa inclinação, de forma que evite esses deslocamentos nos sentidos laterais das bordas, porque ela resulta, né, ela consegue suportar, né, esse tipo de técnica, o deslocamento horizontal, mas o deslocamento das laterais das bordas
devido o material, a plataforma, né, que está havendo entre conexão do aterro com a fundação de solo de baixa competência, não trabalha como reforço, então ele não consegue trabalhar dando esse reforço em toda a base. Então, a inclinação, né, do jet grout de uma forma, execução, né, nas bordas do jet grout de forma inclinada, tende a trazer essa estabilização das bordas laterais da estrutura. Já na seção B, né, a gente apresenta aqui o betão rígida, né, conforme descrito. Isso aqui é uma laje de concreto, ela é nada mais do que do mesmo sistema, né, com as colunas na fundação de forma a garantir a resistência, né, da fundação, e a plataforma é uma plataforma feita de laje, né, que é para transferência das cargas, tanto é que é a PTC. Essa altura ela é dimensionada de acordo com a necessidade de projeto. Posteriormente, não menos importante do que a técnica que vai ser apresentada, né, na monografia, que é o caso de obra, posteriormente, é a técnica aplicada na seção C, que ele é o geossintético funcionando como membrana, que é no caso que a gente tem as colunas, né, de jet grout apresentadas aqui, no qual posteriormente a plataforma que trabalha, né, nessa questão de absorção do esforço do solo para o aterro é o geossintético, né, que trabalha nesse sentido de reforçar essa camada, né? Ele evita com que tenha os esforços externos, causa qualquer tipo de recalque, né? Em consonância com o reforço da fundação, né? Que causa já essa capacidade rígida, né? Então a gente tem um esforço no sentido aterro solo, né? Que é um esforço na horizontal, e tem um sentido que é do aterro para a fundação. Então, e temos sentido horizontal também, que é esse aterro nesse sentido das laterais, né? Então, o geossintético ele trabalha na distribuição desses esforços dessa plataforma. Por fim, a última, né, tipo de PTC é a viga flexível com vários níveis de geossintético. Esse nível de PTC, ele trabalha no sentido que os vãos não podem ser muito maiores ou iguais aos aterros. No processo de dimensionamento, as camadas não podem variar muito, tem que ter um processo linear, né, de altura entre essas camadas, e o arco, né, o efeito do arco, que é essa questão da transferência das cargas, nesse sistema ele trabalha de uma forma como um triângulo. Esse tipo de projeto, né, de estabilização em plataforma de transferência de carga tem essa característica. Posteriormente, será apresentado um slide, no qual consiste na aplicação, né, do geossintético, com uma capacidade de suporte do geossintético em conjunto com o jet grout, né, no qual a empresa Husker, né, que é a empresa que trabalha com dimensionamentos de geossintético, né, uma empresa muito bem consolidada no mercado, ela explica detalhadamente como que é o processo, né, como que funciona as questões dos esforços, tanto da questão da fundação, né, em função do esforço das cargas horizontais, das cargas laterais, e essa questão da plataforma, né, de como que o geossintético ele trabalha como reforço em concomitante com essas cargas de fundação. Então, a seguir será apresentado esse vídeo, né, e apresentando, detalhando como que é o processo de funcionamento desse sistema, dessa técnica, né. Olá, meu nome é Julie Jaramillo, do Departamento de Engenharia da Husker, Alemanha. Hoje tenho o prazer de apresentar-lhes a aplicação de geossintéticos
para reforço de aterros sobre estacas. Esta aplicação é formada por um sistema de fundações que é ideal para a construção de aterros em solos moles, quando o recalque deve ser reduzido ao mínimo possível. Este tipo de sistema possibilita que o aterro esteja apto para operação imediatamente após sua construção. Em outras palavras, não há necessidade de pré-carga ou espera para o adensamento. Um cenário típico para aplicação são aterros para linhas ferroviárias de alta velocidade, rodovias ou fundações de tanques de armazenamento, nos quais os padrões de segurança exigem sistemas de fundação com praticamente zero recalque, eliminando o risco de recalque diferencial. O sistema de fundação é formado por dois componentes principais. Elementos verticais de carga, estacas tão rígidas que transmitem as cargas para camadas de sustentação mais firmes. 2. Reforço geossintético. Sua função é agir como uma ponte entre os elementos verticais de carga, transferindo a carga do solo localizado imediatamente acima do reforço geossintético às estacas. Com isso, são minimizadas as tensões verticais aplicadas no solo mole entre as camadas. O reforço também previne o deslocamento lateral, que pode ser causado por uma baixa resistência ao cisalhamento na região da base do talude do aterro. Métodos diferentes de análise para o projeto de reforços geossintético têm sido desenvolvidos nos últimos 30 anos e podem ser encontrados nas normas de países como Reino Unido, Holanda e Alemanha. Os modelos podem ser diferenciados de acordo com dois fatores principais. O primeiro é a hipótese da distribuição das tensões na estrutura do aterro, como resultado da diferença da rigidez entre as estacas rígidas e o aterro. Uma concentração ou redistribuição da tensão acontece desde as zonas mais deformáveis até as mais rígidas. A redistribuição é mais amplamente conhecida como efeito de arqueamento, que pode ser medido com a utilização de instrumentos geotécnicos ou previsto por modelos numéricos. O segundo aspecto é o comportamento de deformação por tensão do reforço geossintético. Um dos modelos mais utilizados pode ser encontrado na norma britânica BS 8006. Este modelo parte do princípio de que o arco de redistribuição de tensões é de formato esférico e que ele é independente dos parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo subjacente. O solo sob a esfera está, portanto, completamente apoiado pelo reforço geossintético, sem incluir a contribuição do solo subjacente para o sistema. O cálculo da resistência à atração do reforço geossintético é realizada utilizando-se da teoria de membranas. O modelo utilizado na Alemanha é descrito em um documento da Sociedade Geotécnica Alemã chamado EBGEO, Recomendações Alemãs para Projeto e Análise de Estruturas de Terra com a Utilização de Reforço Geossintético. Esta publicação define os métodos de dimensionamento comumente aceitos e as melhores práticas de construção. O modelo analítico alemão diferencia-se do britânico no que diz respeito à definição da redistribuição da tensão, que consiste em arcos múltiplos, incluindo o apoio de solos moles, utilizando o modelo de reação do terreno. O cálculo da resistência à tração do reforço geossintético é realizado da mesma forma que no modelo utilizado na norma britânica, com o uso da teoria de membranas, com a diferença que no modelo alemão, as deformações do solo e do reforço geossintético são associados usando-se equações diferenciais. Para simplificar a solução, o capítulo 9 do EBGEO contém gráficos que possibilitam a análise interativa. Um exemplo completo deste cálculo também é fornecido no final do capítulo. Este método de fundação tem sido utilizado com sucesso para projetos de ferrovias em diversos países, incluindo o Reino Unido, Brasil e Alemanha, e também em muitos outros países europeus. Espero que esta apresentação tenha sido interessante. Se você tiver perguntas sobre este tema ou quiser mais informações a respeito das soluções oferecidas pela Husker, por favor, acesse nosso website ou entre em contato conosco pessoalmente. Obrigada por sua atenção. Os objetivos desse seminário
consiste em alguns pontos principais de análise, no qual é observado, né, no qual será o desempenho mecânico, né, como será, né, a proporção, que é no caso os esforços, né, a absorção da tensão do aterro, né, em um material que tem uma profundidade de solo mole bem expressivo, né, conforme será apresentado posteriormente, além de observar os recalques históricos ocorridos, porque essa estruturação, né, se deu-se esse seminário e esse tipo de tratativa por questões históricas do que aconteceu no projeto da rodovia da BR-101, Rio Grande do Norte. Por fim, será avaliado o comportamento da obra em função da aplicação da técnica, né? Que será aplicada a técnica da técnica TPC, né? Que é a plataforma de transferência de carga, né? Conforme já descrito, detalhado anteriormente, e será executada alguns instrumentos para poder apresentar, né? Após a execução do jet grout, como que foi as deformabilidades, esses processos após a execução do jet grout da estrutura. Sendo assim, também apresentado, né, de forma base, para ter um entendimento melhor, né, de como será apresentada posteriormente os dados, né, da monografia do estudo de caso apresentado, foi investigado, né, foi utilizado como base um referencial teórico, que é um artigo de referência, né, que é desenvolvido pela Daniela Marques e José Borges, no qual, intitulado como Aterro sobre solo moles reforçado com colunas de jet grout encabeçado por geossintéticos, no qual o assunto é similar à monografia, que será detalhada posteriormente. Entretanto, a análise do sistema não será uma análise visualizada de campo, né, como de obra, ela será uma análise numérica. Então, seria uma análise numérica em função da problemática. Qual que é a problemática deste cenário? É a execução de uma obra em 14 dias. Então, tem que ter uma previsibilidade nessa análise numérica sobre o período de obra, porque vai ter que ter um processo de adensamento muito acelerado, e o período pós-obra, né? Posteriormente, será apresentado os dados, né? Que será bem breve, né? De informações, no qual é apresentado, possível observar, né? De forma inicial, antes de passar por os dados do estudo, é possível observar, né, como será essa sessão de projeto. A sessão do projeto, né, estruturada para 14 dias de execução, é um solo, né, um solo mole, o qual consiste em 6 metros de profundidade, no qual, além de ser um solo com baixa capacidade de suporte, com 6 metros, ele é um solo que tem um Na florante. Então, o meu Na está passando acima aqui. Então, assim, é um material que realmente tem uma composição complexa em questão de parâmetros de resistência, né? E a previsibilidade desse projeto é 14 dias com um aterro de 2 metros de altura sobre esse argilo mole saturado, né? Após, né, a avaliação de todos os dados numerológicos, né, e esses ensaios de pequeno e longo prazo da obra, né, é possível obter um fator de eficiência do reforço, né, que seria essa letrinha F, que ele é o meu fator F, que é a eficiência do reforço, que é a proporção de QC sobre QT, né, que são os parâmetros, né, obtidos através da análise numérica. Conforme é observado, o sistema, né, ele trabalha muito bem eficiente, pois o valor apresentado pelo coeficiente F, né, ele apresenta 0,8, próximo ao valor teórico, né, que é de 1, correspondente à situação que o material teria suportado pela coluna. Então, quer dizer que nessa questão, que é no caso o material, né, que é durante a construção do aterro, ele apresentou essa deformabilidade, sim, né, esse fator de eficiência do reforço foi muito menor, né, em proporção inicial,
e o B é após a construção do aterro. Então, a gente tem um período, né, inicial de tempo, posteriormente a gente tem um tempo a longo prazo dessa estruturação, que apresenta, né, a gente apresenta uma boa eficiência, né, desse reforço, que ele tende a chegar num período de semanas que ele desenvolveu, né, esse fato, a eficiência do reforço, né, teve o processo de absorção, né, dos esforços, tanto do aterro para a fundação, e a geomembrana ela resistiu em função, né, junto com o jet ground, né, com a questão da transferência de carga para as colunas, né, ele iniciou um processo meio que de estabilização a partir de aproximadamente, digamos, os 120 dias, né, 120 semanas, digamos. Então, o sistema foi eficiente, né, para esse período, de acordo com a análise numérica. Por fim, é realizada uma comparação, né, no estudo, no qual é observado neste cenário, né, o material sem o reforço, né, que ele é apresentado, esse aqui de baixo, né, que tem esses quadradinhos, ele é um material sem reforço. Então a gente percebe que o valor, que no caso esse assentamento em centímetro, é a proporção de deslocamento de absorção de recalque, né? Esse assentamento é o recalque acontecendo. Então, sem o reforço, a gente tem uma proporção bem grande em função das semanas, né, do processo através da análise numérica, a gente tem uma proporção bem demorada para estabilização, né, essa carga sem uma tratativa de reforço. Agora, observando com o reforço, o material ele tem uma eficiência absurdamente grande em relação ao sem reforço. A gente apresenta, né, observa uma análise de proporção, né, uma redução de 72% de recalque, na proporção de redução de recalque. Então, é possível observar, né, de acordo com o estudo, né, e adaptado, né, o estudo apresentado da Daniela José, que, em função da análise numérica, que foi o cargo-chefe do desenvolvimento do estudo, que é a aplicação, né, do reforço, né, na fundação, o geossintético, traz essa resistência, né, na fundação requerida. A seguir é apresentado, né, acho que será apresentado de forma efetiva, né, os dados, né, que temos da estruturação do projeto da monografia, né, dados de base desse estudo, no qual inicia-se pela área do estudo, né. O que é a base inicial desse projeto? O projeto previu, né, em 2006, a execução da rodovia 101, da BR-101, no Rio Grande do Norte, que é no caso esse lote 2 aqui, apresentado em vermelho. Essa região, ela apresentou, esse aqui foi literalmente só o estudo locacional para entendimento da localização da obra, mas apresentou algumas intervenções conforme será apresentado no slide posterior. Aqui é apresentado um histórico, né, da região da obra, do projeto, né, no qual previu-se, né, a obra de adequação de capacidade de restauração da BR-101, Rio Grande do Norte, teve seu lote 2 iniciado em outubro de 2006, no qual os serviços contratados foram a restauração da pista, né, existente, a duplicação da rodovia e construção de obras de artes especiais, que não entra nesse estudo nesse momento. O lote 2, que é aquele apresentado anteriormente, é um trecho, né, entre Natal e Palmares, chamado Corredor Nordeste. A seguir, é possível observar, né, nesse histograma uma breve história, né, sobre como que seguiu e prosseguiu, né, esses processos de desenvolvimento desse entendimento desse escopo, né, de projeto. Definiu-se inicialmente, né, um arranjo de projeto, execução de campanha de sondagem para verificação de geologia, verificação de parâmetros de resistência. Posteriormente, iniciou-se a execução das análises de ensaios laboratoriais e teve o projeto de duplicação da BR-101 Rio Grande do Norte, que no qual, em 2009, né,
que iniciou esse processo, apresentou as primeiras rupturas no aterro do projeto, primeiros recalques apresentados. Tanto assim, daí iniciou-se, né, o processo de definição de qual seria, né, técnicas de melhoramento para mitigar esses deslocamentos excessivos e prevenir futuras rupturas, né? Entretanto, em 2014, né, apresentou outras trincas, né, na região da estaca, né, 1188 a 1194 mais 15. Esse trecho é o trecho perto da ponte, né, do rio. Esse trecho evidencia uma camada profunda de material mole, condicionante de 20 metros. E apresenta essa questão, essa proporção de recalque bem acentuado, né? A partir desse período que viu-se a necessidade de utilizar novas técnicas de melhoramento geotécnicos do solo. Posteriormente será apresentado, conforme está descrito no número 1, 2 e 3, a seção, né, geométrica de como que estava a geologia, a estrutura, né, a seção tipo, né, da estruturação do acesso. Aqui é possível observar, né, no caso ao lado esquerdo, esse aqui seria o projeto inicial, né, da parte de restauração, né, da pista existente, no qual previu-se os geodrenos profundos com a geogrelha acima, né. Entretanto, o esforço, né, foi basicamente pela própria geogrelha, que os geodrenos não têm essa capacidade atrelada de atender à resistência, né? Ele acelera o processo de adensamento, ele não traz essa adição de resistência como reforço, né? Como reforço atrelado à capacidade de suporte desse reforço. Então, essa linhazinha azul, ela apresenta o geodreno e a vermelha a geogrelha. Ao lado, é possível observar a seção geológica na região onde apresentou o rompimento, que é na região perto da ponte, que é na estaca 1190. Essa estaca, nessa região, é possível observar, né, que tem uma profundidade bem expressiva, aproximadamente 20 metros, de material com baixa resistência, baixa capacidade de suporte. O NSPT médio de 1 para 95. Só não caiu com o próprio peso aqui porque não colocaram, mas em teoria material com baixíssima capacidade de suporte. Então, aqui tem-se o entendimento do porquê que a região, né, recalcou tanto de forma de ver uma intervenção, né, de forma imediata para poder mitigar esse tipo de recalque advindo dessa região do projeto de duplicação dessa rodovia. Aqui é apresentado, né, o histórico da obra, que é onde que é apresentado o período da ruptura, né? Aqui é a estaca 1190, que é aquela apresentada anteriormente, a geologia. A gente observa que os instrumentos, eles vêm apresentando em 2008, né, alguns movimentos e recalques aproximados. Entretanto, em 2009, né, onde iniciou nesse período aqui o processo de duplicação da rodovia, ele simplesmente entrou em colapso de leituras, né, conforme é apresentado, e as figuras ao lado ilustra, né, como ficou a estruturação dessa região após esse período dessa duplicação da rodovia. Conforme observado à direita, a gente tem um recalque para mensurar aqui, se for ver, a gente vê, né, a proporção desse parece ser um carro, né, aqui um carro, uma pessoa aqui em cima, a proporção mais ou menos de quase 2 metros de recalque para mais dessa parte, né, dessa projeção da duplicação da rodovia, né. Então, a partir desse processo de ruptura, iniciou-se, né, a investigação de qual técnica, né, seria interessante de forma a mitigar esses tipos de problemas e solucionar, principalmente nessa região, né, que tem esse solo com grande profundidade de solo de baixa capacidade de suporte iniciada. Então,
foi projetado, né, essa solução, né, utilizar a técnica de melhoramento do solo através de plataforma, né, de transferência de carga, PTC, né, que é aquela técnica, como se diz, conjunta, né, que eu tenho o sistema, né, geossintético trabalhando como um reforço amplamente com o jet grout, né, apresentado nessa figura, conforme é possível observar. A camada de jet grout, né, ela aqui é bem ilustrado, né, onde que inicia esse solo mole, né. Aqui é como se fosse uma seção representativa, né, da solução proposta, né, por o projeto, né, no projeto monografia, onde observa-se que acima da linha vermelha tem um material que não está ilustrado com um nome, mas abaixo desse material é possível ver um material com baixa capacidade de suporte e aproximadamente nesses 20 metros, conforme descrito anteriormente, né? Então, e ele está ancorado no solo resistente, né? Que esse é o fundamento do jet grout, né? Tem que ancorar ele no solo com grande capacidade de suporte para fazer o processo de ancoragem e trabalhar nesse processo de garantir a resistência nesse solo, essa região de solo mole, e estabilizar esse aterro, né? O projeto, né, consistiu a partir da seguinte metodologia, no qual iniciou-se pela caracterização dos solos da área de estudo, que foram os dados iniciais em 2006, né, que foram utilizados para descrever, né, como é a geologia, como foi o histórico, né, de ruptura da estrutura. Nessa caracterização, utilizou-se como base ensaios de campo, né, com remoção de amostras tipo shelter, amostra deformada, e ensaios de laboratório, que foram realizados ensaios de endométricos e limite Antenberg. Para o projeto propriamente dito, né, o projeto de intervenção, que teve o marco em 2014, foram realizados ensaios de campo, né, ensaio CPTU e ensaio de SPT, que é um ensaio de caracterização física in situ, né, que você consegue obter os resultados em campo. Ensaios de laboratório foram realizados ensaios de vaniteste, ignição a 250 graus Celsius e método Well-Clay-Black, que é, no caso, para verificar a quantidade de material orgânico que compõe na amostra, além de análise de instrumentação existente, dimensionamento de jet grout, dimensionamento das geogrelhas e o controle de qualidade das colunas jet grout, que essas colunas elas são subdivididas em várias subetapas em campo, no qual o processo dela trabalha desde a exumação, né, da amostragem do material até a execução desse material no laboratório. Então, utilizou-se esse tipo de controle de qualidade da coluna de grout pelo método de ensaio de compressão simples. Sendo assim, para dar início, né, aos resultados das discussões da monografia do estudo de caso, iniciado pelo ensaio de CPTU. Esse ensaio de CPTU observa-se nada mais conclusivo, né, do que já foi apresentado anteriormente nas sessões geológicas, né, que tem uma camada de aproximadamente 20 metros, né, de material de baixa capacidade de suporte. Como entender essa baixa capacidade de suporte analisando esses gráficos do CPTU? Puramente, como não tem apresentado, né, o gráfico de paropressão, a gente consegue obter essa razão de resistência da capacidade do material em função da razão de atrito lateral. O que é apresentado? Eu tenho, né, o meu piezocone, que ele está descendo, né, em função do ensaio, né, então ele tem essa força que desce, e eu tenho meus atritos laterais que esse piezocone sofre em função da minha descida, né, do meu ensaio. Então, o que acontece para poder atrelar essa proporção do meu piezocone com a razão de atrito lateral? À medida que esse meu piezocone ele desce, se eu não tenho um solo com a capacidade de suporte boa, essa cápsula do meu CPT, ele desce uma vez. Então,
meu esforço aqui, né, o esforço lateral é muito maior, porque ele gera essa tensão, né, em cima do meu tubo e ele gera esse gráfico com alta razão de atrito, que é nada mais que a gente consegue observar a capacidade de suporte do solo em função dessa razão de atrito. Então, nada mais do que apresentado, né, nesse gráfico, que o material realmente, né, tem uma baixa capacidade de suporte e posteriormente, né, será apresentado sobre esse material se ele tem qual que é o teor, né, de material orgânico nesse solo, no qual é um teor bem alto, né, para a estrutura. Posteriormente, né, foi realizado algum ensaio SPT, no qual é possível observar, né, que entre os 10 e 20 metros aqui de profundidade, que é a região onde que a gente tem um material caracterizado como material de baixa capacidade de suporte, solo mole, né, observa-se que o NSPT apresenta é caracterizado como muito mole, né, ele varia de 0 a talvez 4, que é aproximadamente, né, o material, que é mais ou menos a média da classificação do que esse material tem nos mostrado, né? Já, já ao lado é apresentada a porcentagem de água, né, no material. Então, observa-se que esse solo ele tem uma média de 50% acima, né, a média dele, acima de 50% entre as profundidades de 10 a 20 metros. Mostrando, né, que o material ele é mole e saturado, né? Então, com uma porcentagem alta de água entre o material. Sendo assim, após, né, a consolidação das sondagens dos CPTUs, foram realizadas as sessões geológicas e geotécnicas, né, para entendimento e verificar qual seria a melhor solução para a região, né, de tratamento, de acordo com o rompimento ocorrido em 2014. As sessões, basicamente, foram listadas no sentido transversal da rodovia, no qual consistiram em 5 sessões. A ilustrada nesse slide é a seção 5, né, no qual a justificativa da apresentação dela é a que maior representa, né, a seção geológica da estrutura, pois ela está ao lado da ponte, né, do rio Curimatau, e apresenta a maior profundidade de camada de material de baixa capacidade de suporte, sendo ela, conforme a litologia apresentada, uma argila muito mole, ou argilosa, orgânica, quer dizer, e um solo mole. E conforme descrição geológica e entendimento desse material mole, ele é realmente uma matéria com grande proporção de matéria orgânica. Sendo assim, após a investigação, né, para entendimento do porquê as ocorrências desses recalques tão exorbitantes na região, né, entre a ponte de acesso da BR-101, Rio Grande do Norte, e o rio Carimatau, observou-se que a melhor técnica de melhoramento de solos é o método da PTC, na qual a técnica de plataforma de transferência de carga, né, utilizando jet grout como colunas, né, de resistência de fundação a grandes profundidades e a aplicação do geossintético como camada de reforço acima, como plataforma, né, acima da cabeça das colunas do jet grout, iria trazer essa trabalhabilidade necessária para o quesito da obra. Sendo assim, foram realizados o dimensionamento do jet grout e da geogrelha, no qual é possível observar, né, nesses dados, onde o dimensionamento iniciou pelo EuCode 7, onde a tensão do estudo admitida foi a tensão de projeto, né, que não é mais do que 100 kPa. Posteriormente, foi desenvolvido os cálculos, que foram apresentados conforme os valores descritos, com ângulo de atrito de 30, coesão de 3, para
o jetground, né? Essas são as capacidades, os parâmetros, né, definidos para o jetground. Posteriormente, foi verificada a malha de disposição dos furos em campo. Sendo assim, o tipo de malha e a dimensão das colunas foram definidas entre as alternativas de 1 a 12. E a alternativa ideal para aplicação desse sistema é a alternativa 9, onde tem-se o diâmetro de colunas de 80 centímetros, né? É o tipo de malha, que é o tipo de disposição do jetground é triangular, e o espaçamento entre as colunas é de 2,5 metros de espaçamento. Posteriormente, é verificada a capacidade individual de carga do jetground, onde obteve um valor de 249 kN, onde foi um valor menor do que o previsto de projeto, que era 902 kN. Logo, a capacidade de carga mobilizada é superior à carga solicitante. Seguindo, né, os resultados de análise, foram realizados o dimensionamento das geogrelhas, né, no qual iniciou-se pela capacidade, né, no qual é obtido inicialmente a resistência à tração, que são dois fatores condicionantes muito importantes no dimensionamento da geogrelha, que é a resistência à tração, e o recalque máximo, segundo o projeto, que é o recalque absorvido dos esforços solicitantes, né. E é possível, sendo assim, inicia-se com valores de referência conforme mercado, né, conforme parâmetros de mercado. Então, a tabela 3, ela apresenta as geogrelhas, né, que são comumente vendidas nos mercados, né, de geossintéticos. Na tabela 4, apresenta os cálculos para cada fator, né, de redução, que são os fatores de dimensionamento da geogrelha. Que o FR1 é o fator de redução por flatulência, o FR2 é o fator de redução para danos mecânicos, e o FR3 é o fator de redução dos danos químicos e ambientais, que são condicionantes de verificação das geogrelhas. E o Y é o fator de segurança para incerteza de produção e extrapolação de dados. Após o dimensionamento, né, da geogrelha, obteve-se valores para cada modelo, né, para verificação de cada atendimento, se qual geogrelha atende, né, em função das geogrelhas presentes no mercado, né. O resultado para cada geogrelha, obteve-se que o T solicitante foi de 46 kN por metro, o T solicitante da Fortrack J4024 e a Fortrack J8000, 12,4 kN por metro. Ressalta-se que não está apresentado o dimensionamento completo no slide, mas é apresentado nesse cálculo, nessa memória de cálculo, para os deslocamentos nesse processo desse cálculo, de cada nível, né, de geogrelha para cada material, o qual para o J dos 2.200, o deslocamento desenvolvido é de 15 centímetros, é absorvido, né? O Fortrack J4000 é o deslocamento absorvido de 0,92 centímetros, e o Fortrack J8000 foi o deslocamento absorvido de 0,0414 metros. Por fim, a fim de conclusão dos cálculos, né, de dimensionamento e de recálculos admissíveis de projeto, é realizado um último cálculo que traz de informações a deformabilidade, né, da coluna, né, de jetground, a deformabilidade da minha camada de aterro e a deformabilidade da própria sistema de geogrelha. Para cada um desses materiais foram desenvolvidos os dimensionamentos, entretanto, para o objeto de estudo, conforme definido nas premissas de projeto, como um aterro, né? A deformabilidade do aterro não foi considerada devido ao aterro ser um material compactado e não sofrer essa variação em função do deslocamento, em função de questões intervenientes. Sendo assim, é possível observar inicialmente, né, a curva, né, na qual, para a deformabilidade das colunas, né, de jetground, a gente não consegue absorver de forma imediata pelos dimensionamentos.
Isso deve trazer em cima de um gráfico, né, de recálculo do topo da coluna, conforme apresentado na figura, e o cálculo do topo da coluna, no qual é adicionada uma linha, né, de tendência, na qual é apresentada a tensão calculada por coluna, né, de Jet-Grout, unificada, individual, não unificada, né, individual para cada Jet-Grout, e avaliado essa deformação por colunas. Então, esse valor ele é unificado e utilizado na fórmula, conforme apresentado, 0,065 metros para a coluna, né, de Jet-Grout, mais 0 em relação ao deslocamento do aterro, e a deformação do geossintético, conforme descrito anteriormente no slide anterior. Sendo assim, a técnica, a geogrelha, né, de acordo com o desenvolvimento do projeto, a geogrelha ideal para o projeto é a Fortrack J8000. Posteriormente, foram definidos parâmetros de execução do projeto, no qual obteve-se um parâmetro inicial para o concreto, no qual a resistência tem que ser de 2 MPa, com a deformabilidade de 1 gigapascal, com o módulo de deformabilidade em 7 dias, né, de 1 gigapascal. O tipo de sistema de Jet-Grout é o tipo 1, com um jato, né? A dosagem do cimento é de 400 por 500 kg por metros cúbicos e a relação água-cimento é de 1,0. Sendo assim, após os dimensionamentos citados anteriormente, né, do Jet-Grout da geogrelha, um balizador também importantíssimo no dimensionamento desse sistema é a verificação da influência da matéria orgânica nesse material, onde o mesmo trará o nível de resistência necessário para combater os meus níveis de esforços internos, que é a camada, né, de baixa resistência, que eu tenho de matéria orgânica. Então, a minha resistência, conforme é apresentada ao gráfico a seguir, ele foi mensurada em cima deste gráfico, do projeto, né, onde a proporção, né, de material, a proporção da umidade dentro do material de projeto varia de 70% a 80%, na qual foi dimensionado a linha trajetória, né, aonde que encontrou o material que tem um comportamento ascendente e interligado às tensões, né, de tensões compressivas, né, que é no caso a resistência que a coluna tem que atender. No caso, uma resistência de 2 kPa, 2 MPa, e o atendimento do tempo de cura, né, dessa coluna será com a proporção de 21 dias. E essa aqui é a proporção de 21 dias com o tempo de cura para esse material. Sendo assim, agora será apresentado um controle, né, de qualidade necessária para a execução bem feita, né, do Jet-Grout. As figuras a seguir são apresentados os processos de corpos de provas que são necessários de remoção, né, para poder realizar ensaios, no caso de compressão simples. À esquerda é apresentado corpos de provas obtidos em campo através dos materiais advindos do refluxo, advindo da cravação do processo de Jet-Grout. Já à direita é apresentado o processo chamado como exumação da coluna de sondagem rotativa, no qual consiste na execução de sondagens rotativas, né, que realizam a remoção de algumas amostras, de alguns Jet-Grouts em campo executados. Neste caso de projeto, foram previstas 431 colunas em malhas triangulares, né, que é o arranjo em campo da disposição das colunas, no qual foram previstas a exumação de 5 colunas de sondagens rotativas e removidas alguns CPs em função dessas exumações, dessas colunas rotativas. A seguir, também é apresentada a aplicação das geogrelhas em campo.
Conforme observado, ao lado esquerdo é apresentada a disposição das geogrelhas em campo, onde elas são dispostas, né, no sentido horizontal do acesso, né, da rodovia. Posteriormente, é realizada uma execução das camadas de aterro sobre a camada de brita que envolta pela geogrelha, no qual a previsão do projeto foi anexar uma brita para transicionar com a geogrelha, e posteriormente o aterro para fazer a transição geotécnica dos materiais. À direita é apresentado um detalhe do transpasse da geogrelha, porque o processo de transpasse tem que ser todo bem feito, né? Em questão de fechamento das geogrelhas, tem todo o procedimento necessário que deve ser executado conforme normativa. E ao lado é apresentado o fechamento, né? Que é um detalhe da dobra da geogrelha. Essa dobra nada mais é do que quando você tem o seu aterro em campo, né? A dobra da geogrelha nada mais é do que esse transpasse acima do material, que é bem representado nos desenhos anteriormente, que é essa parte aqui que seria a dobra da geogrelha, esse pedaço, porque aqui dentro dessa região, já encontra esse material, né, o aterro, no caso aqui, a brita e o aterro, já fez esse transpasse e segurou essa geogrelha no material, né, de fundação. Posteriormente é necessário realizar esse transpasse, que seria nada mais do que a ancoragem da geogrelha como material de reforço na fundação da estrutura. Sendo assim, se tratando do projeto e verificando ao histórico de recalques ocorridos, né, de acordo com o período histórico do acesso da BR-101, foi previsto em projeto alguma instalação de alguns instrumentos após a conclusão do jet ground. Por que após a construção do jet ground? Porque o jet ground ele já estará fazendo uma estabilização de fundação em função do solo mole. Posteriormente, após a aplicação do geossintético e a aplicação dos aterros, né, de conquista para execução do acesso propriamente dito da BR-101, será absorvido algumas tensões advindas desse processo operacional, execução de obra, e posteriormente pelo próprio tráfego. Então, a ideia, né, de proposição dessa instalação, dessas placas de recalque, desses inclinômetros, são literalmente avaliar o processo de obra. E posteriormente avaliar se continua após a obra, né, se esses cálculos, esses deslocamentos apresentados em função do período de obra seguem os mesmos padrões ou não. Sendo assim, após a instalação desses instrumentos, foram monitorados no período de aproximadamente uns 8 meses, né? Desde dezembro de 2016 a agosto de 2017, totalizando em torno de 8 meses, o monitoramento desses instrumentos de deslocamento. No qual é possível observar nessa figura a localização, né, as placas de recalques que foram instaladas entre o período apresentado. Observa-se que inicialmente as variações entre os instrumentos estavam variando na casa de 10 milímetros positivos a menos 22,5 milímetros negativos. Entretanto, observa-se um instrumento que apresenta um valor muito diferente dos demais. Se tratando de um instrumento onde não representa uma área de questões problemáticas, se tratando com o solo mole, não levantou nenhum alarde, mesmo que não esteja ainda no momento chegando no limite, né, do condicionamento do recalque máximo, que é o máximo admitido de 50 milímetros. O fato é que esse tipo de recalque pode estar associado a outras situações de campo e outros fatos intervenientes que não estão diretamente associados à fundação. O marco superficial apresenta o mesmo padrão das placas de recalque.
onde observa-se que, novamente, o instrumento E193 continua apresentando um valor distoante, né, dos demais marcos superficiais, não tendo como levantar argumentações sobre, conforme é detalhado na monografia, mas é algo a ser verificado posteriormente, né? Acredito, devido a essa proporção que tenha se tornado, né, a esses deslocamentos. E por último, também é apresentado, né, um inclinômetro, que é um instrumento também de avaliação de deslocamentos, né, relacionado a recalque. Conforme apresentado, esse inclinômetro foi o objeto, né, digamos, mais representativo entre os demais inclinômetros apresentados, pois ele apresentou um deslocamento na casa de menos 10, né, milímetros de deslocamentos na direção B, né, digamos assim. E, entretanto, esse deslocamento associado a 10 metros não traz um nível de alarde relacionado à proporção de deslocamento, pois essa direção B descrita é uma direção paralela ao recalque associado de projeto, então não chega a ser um alarde relacionado aos parâmetros, às previsibilidades de recalque de projeto, mas deve-se ser orientado a avaliar sequencialmente, né, posteriormente, após o período de obra estarem consolidados e demais margem, né, de tempo de área amostral. Por fim, esse estudo de caso trouxe dados relevantes sobre a técnica de melhoramento de solos utilizando o PTC, que é a plataforma de transferência de cargas, né, que é uma técnica bem usual em algumas áreas, principalmente na parte de pavimentação, né, ou na parte de mineração, partes mais ligadas, né, à parte de processos onde que precisa de uma capacidade de suporte para passar outra estrutura acima, né? Sendo mais intervenientes nas partes de geotecnias propriamente dito, como acesso, pavimentação, rodovias, ferrovias, entre outros. O material de baixa competência, né, ele apresenta um ganho na aplicação dessa técnica, sendo elas, né, ele melhora a resistência do solo. A aplicação da técnica propriamente dita, principalmente o jet grout, né, que não é uma técnica que ele apresenta grande eficiência, né, para solos com moles, né, com baixa capacidade de suporte. Ele é uma técnica que tem uma melhor efetividade entre as demais técnicas, né? Cada técnica tem sua ideal aplicação para o nível de setor, mas devido a essa complexidade desse processo de ter um solo mole com grande extensão, a técnica de jet grout mostrou-se bem eficiente, conforme dados iniciais, né, de análise. Os resultados foram positivos, né? Deve ser avaliado o monitoramento nesse estudo de caso a longo prazo, conforme apresentado, descrito anteriormente sobre as instrumentações. Os dados apresentados pelo período de tempo ainda apresentam um amadurecimento recente. Acredito que esses dados, para serem mais consolidados, deveria ter uma margem de um tempo maior posteriormente de avaliação para verificar a eficiência de todo o processo e avaliar em forma conjunta, né, mais a longo prazo. Entendo que o período de projeto estava bem, na época da monografia, foi o período descrito, né, mais ou menos entre o período de execução, mas é um questionamento, né, de verificação mais a longo prazo, né, dessa técnica. E, por fim, é uma técnica que eu acho que tem que ser mais valorizada no mercado. É a técnica em questões de custo, né, a técnica que tem maior custo associado. A técnica do jet grout, associada ainda com geossintético, que também não é uma coisa muito barata no mercado. Mas esse procedimento é um procedimento que de forma geral, em outros estudos, no estudo referencial teórico utilizado,
apresentam um ganho bem exorbitante em função do material sem tratamento. Aqui é apresentadas as referências bibliográficas, né, utilizadas na elaboração desse seminário. No mais, fico aqui na finalização desse documento e muito obrigada.